Amém, irmão? Amém? Pega a tua Bíblia, livro de Jonas, abre ela. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até, não sei até qual que nós vamos ler aqui. Vou ler até achar que dá. Pode ficar de pé, isso, fica de pé, por favor. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Enquanto você procura Jonas aí, porque ele foge, né? Jonas é um daqueles livros da Bíblia que você vai para lá, ele vem para cá, vai para lá, e é uma caçada para achar ele, não é fácil, o bicho é ligeiro, é rápido. Tem gente que até desistiu de procurar, está esperando só no telão que fica mais fácil. Nós já vamos esperar ali no telão que está mais fácil. Mas eu quero falar para vocês que ontem cheguei aqui na igreja, antes era de tarde, vim trazer não, de tarde, amanhã não lembro mais, trazer o material aí dos pastéis de ontem à noite. E aí eu vi esse barco ali no cantinho. Aí eu olhei esse barco, pensei, o que os adolescentes vão aprontar aí com esse barco aí, né? Inventando alguma moda, pensei, tinha conferência ontem, né? Aí vi o barco, que beleza, e passou, e daí não estava ontem aqui, fiquei ali atrás. Esqueci disso tudo, do barco, e fui para casa. Ontem, quando saí daqui, umas 10h30 da noite, mais ou menos, perto das 11 horas, eu creio, talvez até. Eu fui para casa, fui tomar um banho. Enquanto eu tomava banho, Deus falava comigo a mensagem de hoje. E eu, totalmente alheio, não tinha participado do ensaio, não tinha visto o que os homens estavam fazendo, como eles estavam fazendo. Então, preparei a mensagem. Depois era meia-noite e meia, eu estava no computador preparando a mensagem. Deus foi tão presente, foi tão assertivo aquilo que Ele queria, naquilo que Ele me deu, porque em 10 minutos Deus me mostrou tudo, e eu tinha tudo, e tinha o esboço preparadinho na minha frente. E eu, bem inocente, fui dormir, preparando. Acordei hoje de manhã, vim para a igreja, me arrumei, dei uma olhadinha no esboço. Quando eu chego aqui na igreja, eu abro a porta, o barco está aqui na frente. Aí eu pensei, Deus está nesse negócio. Se tem algo de Deus, Deus está fazendo algo, eu ainda não sei o que é, irmão. Não é a primeira vez, várias vezes isso já aconteceu, mas nunca tão assertivo como dessa vez. Que Deus me deu uma mensagem, que veio de manhã já ouviu, mas o tema da mensagem é o barco errado. E quando eu vi esse barco hoje aqui, eu tinha certeza que Deus tem algo para falar para o nosso coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Nunca tive tanta certeza de que Deus está falando conosco, e que no dia de hoje, nessa semana, Deus tem algo talvez para consertar. Há um conserto de Deus talvez que Ele queira fazer na nossa vida e na nossa visão. Então fique bem atento à palavra de Deus. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu,
e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, fala conosco mais uma vez, Senhor, através da tua palavra. Fala nossos corações, ministra sobre nós, Rei da Glória, no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo, fique em paz. Preste bastante atenção naquilo que Deus quer falar para nós nesta semana e neste tempo. Jonas, quem não conhece a história de Jonas e a baleia que engoliu a Jonas? Eu quero falar um pouquinho sobre essa história, mas dentro daquela dinâmica que Deus me deu, não quero muito me ater à história completa, mas eu quero falar apenas sobre um homem, Jonas, o homem chamado por Deus. Jonas era um profeta escolhido de Deus. Jonas era alguém em quem Deus depositava confiança. Jonas era um homem em que Deus tinha dado uma grande missão. Deus tinha dado para ele dons, talentos. Um homem que temia ao Senhor, porque ele mesmo disse isso. Um homem que andava segundo os preceitos de Deus. Um homem que andava segundo a vontade de Deus. Jonas era um homem sério, um homem escolhido por Deus, alguém em quem Deus depositava a sua confiança. Mas chegou um tempo em que Deus deu a Jonas uma ordem, Deus deu a Jonas uma missão, Deus deu a Jonas algo para fazer que Jonas não queria. Deus deu algo para Jonas fazer que ele não interessava, não tinha interesse. Porque Deus disse: Jonas, vai até a Nínive e prega para os ninivitas, porque a malícia deles, o pecado deles chegou até mim. Eu tenho visto o mal, tenho visto o pecado, e eu quero visitá-los com perdão, e eu quero visitá-los com misericórdia. Então vai até eles, Jonas, prega só para eles, fala de mim para eles, leva a palavra, e quando houver arrependimento, eu os visitarei. E Jonas, ele não se sentiu confortável com isso, porque Jonas era hebreu, e os hebreus com os ninivitas não se davam bem. Jonas não queria a bênção de Deus sobre os ninivitas. Jonas queria que Deus executasse juízo sobre aquele povo. O interesse de Jonas era que Deus descesse lá e fizesse um regaço. O interesse de Jonas era que Deus descesse naquele povo e pesasse a mão sobre eles. Jonas queria que o povo se lascasse mesmo. Esses ninivitas têm que se lascar, eles têm que se dar mal. E Deus diz: Jonas, vai lá e prega, vai lá e tira eles do erro, vai lá e tira eles do pecado. Então Jonas, entristecido no seu coração, rejeitando o chamado de Deus, rejeitando a missão que Deus o deu, ele decidiu fugir da presença de Deus, como ele disse. Decidiu pegar um outro barco, decidiu ir para um outro destino. Jonas, voluntariamente, deliberadamente, conscientemente, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Jonas conhecia bem a Deus. Ele sabia que Deus tinha um chamado para ele. Jonas sabia que se ele fosse até lá e pregasse, ele seria usado por Deus, e Deus ia fazer uma grande transformação. Então, conhecedor do poder de Deus, dominando e sabendo, tendo consciência do chamado de Deus para a sua vida, porque Jonas tinha certeza que se ele fosse em Nínive haveria arrependimento. Ele tinha certeza que se ele fosse em Nínive haveria perdão.
Ele tinha certeza que se ele fosse em Nínive, Deus faria uma grande obra naquela cidade, naquele povo. Pela certeza que ele tinha de quem Deus era, pela certeza do chamado que ele tinha de Deus, Jonas decidiu fugir da vontade de Deus. Ele foi para Jope lá, ele pegou um outro navio. Jonas decidiu entrar no barco errado. O tema da mensagem hoje é o barco errado. Porque às vezes nós buscamos e entramos em barco errado, e a escolha errada de Jonas, a escolha, porque é uma escolha deliberada, é uma escolha consciente, mas levada apenas por sentimentos errados. Jonas estava frustrado naquilo que Deus tinha lhe dado para fazer. Jonas estava frustrado pelo chamado que Deus tinha lhe dado, pela missão que Deus tinha lhe entregado. Não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ele pensou, não era aquilo que ele imaginava. Então ele resolveu fugir, e a escolha errada de Jonas gerou para ele graves consequências. Eu quero falar sobre as consequências de quando nós desistimos de entrar no barco certo e escolhemos o barco errado. Pelo menos 4 consequências na vida de Jonas e daqueles que o cercavam. A primeira consequência de quando nós encontramos ou quando nós escolhemos o barco errado, como foi o caso de Jonas, é que o barco errado, ele nos afasta do propósito de Deus. Meu Deus, Jonas recebeu uma ordem do próprio Deus. Jonas foi chamado pelo próprio Deus. O próprio Deus deu a ele uma ordem, deu a ele uma missão. Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Deus estava prestes a fazer algo maravilhoso. Deus disse para Jonas qual era o seu propósito. Deus disse para Jonas o que ele queria fazer. Então Deus vai lá e prega: você é a minha ferramenta, você é o meu escolhido. Vai lá, meu escolhido, e prega. Vai lá, meu escolhido, e faz a minha obra. Vai lá, meu escolhido, e faz o que eu te mandei. Vai lá, meu escolhido, e faz, porque eu vou fazer algo extraordinário através da tua vida. Era o propósito de Deus para Jonas. Era o propósito de Deus para aquele tempo da vida de Jonas. Mas Jonas pegou o barco errado, e o barco errado nos tira do propósito de Deus. O barco errado nos afasta do propósito de Deus. O barco errado sempre nos afasta, nos leva para longe daquilo que Deus preparou para nós, irmão. Olha aqui, Deus está falando com os seus escolhidos. Deus está falando com aqueles a quem Ele chamou. Deus está falando com aqueles a quem Ele entregou um chamado, a quem Ele deu um ministério. Deus está falando para aqueles que estão talvez frustrados com aquilo que Deus lhe deu, talvez frustrados com a missão que Deus entregou, talvez frustrados com o momento em que Deus apresentou. Mas não foi isso que eu sonhei, mas não foi isso que eu esperava, não é isso que eu quero fazer. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu quero ser usado por Deus, mas não para ir pregar em Nínive. Não é a Nínive que eu quero, não é essa obra que eu esperava fazer, não é esse o chamado que eu esperava que Deus me desse. Então ele escolheu um barco que o levava para o lado errado. Quando nós escolhemos o barco errado, nós nos afastamos do propósito de Deus. Quando nós escolhemos o barco errado e queremos fugir da presença de Deus, e queremos fugir do propósito de Deus, e queremos fugir do chamado de Deus para a nossa vida, o barco errado nos afasta da vontade de Deus. E aonde a vontade de Deus não está, Ele também não vai. Deus não está no barco errado, Deus não está no lugar errado. Havia um barco certo, era o barco que ia para Nínive, não era o barco que ia para Tarsis. O barco certo para Jonas é aquele que estava indo para Nínive, era o barco de Nínive que levava Jonas. Olha aqui, irmão, eu já ouvi falar, as pessoas que anseiam, querem e pedem: ah, Senhor, eu quero viver, quero estar no centro da vontade de Deus. É tão bonito buscar isso, é tão bonito desejar isso, é tão bonito querer isso. Jonas era mais um que ele queria, ele desejava, ele servia ao Deus que fez o mar e a terra. Ele disse, ele queria viver no centro da vontade de Deus. O problema é que às vezes nós não nos preparamos para quando a vontade de Deus conflita com a nossa vontade. Queremos viver a vontade de Deus, queremos estar no centro da vontade de Deus, mas não estamos às vezes dispostos a cumprir com a vontade de Deus. Então escolhemos os nossos próprios barcos. Jonas escolheu o seu barco, ele pagou a passagem.
não haveria erro, ele não estava ali no barco, ele não era um intrometido, ele não estava ali legalmente ele entrou. A princípio não havia nada de errado, a princípio não havia nada que pudesse imputar a Jonas um erro, porque ele estava fazendo tudo certinho. Ele pagou a passagem, ele entrou no navio, ele era legalmente um passageiro do navio. Como que poderia alguma coisa dar errado? A única coisa que estava errado era o barco, era o destino. O barco que Jonas estava não era o barco que Deus tinha escolhido para ele. Quando nós escolhemos o barco errado nos afasta do propósito de Deus. Quando nós queremos fazer aquilo, a nossa vontade, quando queremos fazer as nossas próprias escolhas, quando conflitamos, quando entramos numa batalha com Deus, quando entramos numa guerra com Deus, quando queremos reagir ao chamado de Deus, quando queremos fugir, queremos convencer a Deus a desistir de nos enviar a Nínive, quando queremos fugir e embarcamos em qualquer barco, ainda que pareça que não estamos fazendo nada de errado, é o barco errado que é o problema. O barco errado nos afasta do propósito de Deus. O barco errado, ele nos leva para longe do centro da vontade, para longe daquilo que Deus quer fazer da nossa vida. O barco que Jonas entrou era o barco que o afastava do propósito de Deus. E a segunda consequência, que tem a ver com a primeira, porque quando Jonas entrou no barco, pagou a sua passagem, ele tinha o direito de estar em um lugar de passageiros, ele tinha o direito de estar junto com os outros, apreciar a vista, poderia aproveitar o caminho, poderia aproveitar a viagem, mas a Bíblia diz que não, que Jonas procurou um lugar no porão, porque no fundo, Jonas sabia que ele estava fugindo de Deus, ele queria se esconder, ele queria não ser visto, queria não ser encontrado, porque quando nós estamos no barco errado, quando nós buscamos o lugar errado, fugimos do propósito de Deus, a segunda grave consequência é que o barco errado causa em nós uma letargia espiritual, ou seja, um profundo sono. Jonas foi tomado de uma letargia. Ele estava no barco, ele pagou a passagem, mas não havia prazer em estar naquele barco. Ele estava no barco, mas ainda estava frustrado. Ele estava no barco e, por estar no barco errado, ele não tinha ânimo para curtir a viagem, para aproveitar, porque afastado do propósito de Deus não há ânimo. Quando nós pegamos o barco errado, a grave consequência de estarmos no barco errado é uma letargia espiritual. Não há mais força, só há um profundo sono, só há uma vontade de parar, dá uma vontade de se esconder, dá uma vontade de fugir. Eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ir na célula, já não há mais um brilho no olhar, um desejo de servir a Deus, já não tenho mais vontade de fazer tantas coisas, eu prefiro ficar aqui no meu porão, no meu sofá, na minha vidinha, não quero falar com ninguém, não quero mais contato com ninguém. É a letargia espiritual de quem está no barco errado, saindo, se afastando do propósito de Deus, já está se afastando, nem percebeu. Jonas foi tomado de um profundo sono. O sono espiritual é sinal de que estamos afastados do propósito de Deus, porque meu irmão, quando a gente está vivendo o propósito de Deus na nossa vida, não tem nada que possa nos desanimar. Quando a gente está vivendo o propósito de Deus na nossa vida, vem luta, vem dificuldade, vem tempestade, se levanta gigante, tem barreiras, tem muralhas. Mas se nós estamos vivendo o propósito de Deus, nada é suficiente para nos fazer desanimar, parar ou desistir. Tudo na nossa vida começa errado quando nós compramos o bilhete do barco errado. Quando nós entramos no barco errado, por frustração, ou porque queremos outras coisas, ou porque esperamos que Deus nos dê missões mais bonitas, ou queremos que Deus nos dê algo mais ao nosso gosto, mais ao nosso jeito. Fugimos da presença de Deus, a letargia espiritual, não tem força para orar, começa a não ter mais força para buscar a presença de Deus. Começa a ser tomado por um desânimo, uma fraqueza espiritual, não quer mais ouvir uma canção, não quer mais cantar louvores a Deus,
começa a mudar. Aos poucos começa a mudar a sua vida. E chega um momento, como chegou no momento da vida de Jonas, em que o seu barco estava no meio de uma tempestade. Todos estavam desesperados, cada um tentando fazer alguma coisa. Mas Jonas, ele estava em um profundo sono. Não conseguia mais perceber as coisas à sua volta. Não conseguia mais ver que ele precisava agir, precisava fazer alguma coisa. É neste momento em que a família está sendo destruída e nós estamos em um profundo sono. É neste momento em que o nosso ministério está indo por água abaixo e nós ainda estamos em um profundo sono. É neste momento em que o chamado de Deus, nós boicotamos o chamado de Deus, boicotamos a Deus, ou pensamos que estamos boicotando a Deus e estamos indo para um destino ruim e estamos em um profundo sono. As coisas estão mal, a nossa vida não está bem, mas nós não temos força para reagir. Não temos força para fazer alguma coisa, porque estamos nos afastando do propósito de Deus. É o barco errado. É o barco errado da desobediência. É o barco errado da rebeldia contra Deus, da rebeldia contra o chamado de Deus, da rebeldia contra o propósito de Deus. É o barco errado de eu querer decidir fazer o que eu quero. Eu decido as minhas coisas, eu que decido a ação, eu que decido o que vou fazer. A escolha de Jonas, quando ele escolheu o barco errado, ele teve graves consequências. E uma das consequências atingiu em cheio a sua vida, a sua alma, o seu espírito. Jonas estava no barco, mas ele estava com um profundo desânimo. Jonas estava no barco, mas ele estava profundamente entristecido. Porque no fundo ele sabia que ele estava fugindo daquilo que Deus tinha lhe dado. Ele era um homem de Deus, preste atenção, irmão. Jonas, ele era um homem de Deus. Jonas era um homem usado por Deus. Jonas era um homem chamado de Deus. E é por isso que ele sabia que ele estava no barco errado. Isso lhe causava feridas, isso lhe causava tristeza e desânimo, porque ele sabia que ele estava no lugar errado, no dia errado, fazendo a coisa errada. Quando nós escolhemos o barco errado, quando nós fugimos do propósito de Deus, quando fugimos daquilo que Deus nos deu para fazer, e nós sabemos que Deus nos deu algo para fazer, e nós fugimos, e não queremos, e não aceitamos, então entramos em outro barco, queremos nos fazer de desentendidos, queremos fazer de conta que não é bem assim, e achamos uma outra desculpa, ou temos um álibi, alguma coisa para dizer, e falamos, e inventamos histórias, mas no fundo do nosso coração a alma chora, a alma geme. A letargia espiritual tomou conta de Jonas. E ele queria fugir, queria se esconder. Sabe, irmão? É quando a gente não quer mais a comunhão. Foi falado aqui, a célula tem que ter a comunhão com os irmãos. Não é a comunhão só na reunião de célula, mas se manter-se em comunhão. Eu não quero mais. Eu não quero mais falar com ninguém. Eu não quero mais me aproximar de ninguém. Eu não quero mais esse povo. Não quero mais ninguém perto de mim. Já estou entrando em um profundo sono, já estou em mim uma letargia espiritual, não há mais alegria no louvor, não sinto mais a presença de Deus. Eu já estou entrando no clima, no momento em que eu só quero agora é achar um porão para ficar ali e dormir um sono profundo. A terceira consequência, grave consequência da escolha errada de Jonas, de escolher o barco errado, é que a escolha de Jonas trouxe tempestades, não só para ele, mas também para todos aqueles que os cercam. Quando estamos no barco errado, podemos trazer problemas àqueles que nos cercam. Olha aqui, irmão, preste atenção nessa frase agora aqui, ó. Jonas carregava em si um potencial de abençoador, mas sua desobediência o transformou em motivo de problemas. Oh, meu Deus. Deus escolheu Jonas. Deus preparou a Jonas. Deus capacitou a Jonas, deu a ele uma missão e disse: vai lá em Nínive, porque através da tua vida, Jonas, eu vou transformar aquela cidade. Vai lá em Nínive, Jonas, você é o abençoador. Você é aquele que vai levar a cura. Você é aquele que vai levar a esperança.
Eu escolhi você, Jonas, você vai ser o meu mensageiro, você vai falar em meu nome, um potencial de abençoador. Jonas seria o homem que ia transformar a história de uma cidade, não apenas de uma pessoa, de uma família, mas de toda uma cidade, um grande potencial dado por Deus, mas ele escolheu o barco errado. Quando ele escolheu o barco errado, aquele que era para ser o abençoador, tornou-se um problema. Aquele que era para ser a solução de problemas, ele tornou-se ele mesmo o problema de outros. No barco errado, Jonas não abençoava ninguém. No barco errado, Jonas não ajudava ninguém. No barco errado não havia salvação. No barco errado não havia cura. No barco errado, o homem que era para ser um usado de Deus virou um problema para aqueles que ali estavam, porque Deus já não estava com ele. Jonas estava em rebeldia, estava em guerra com Deus, guerreando com Deus, lutando com Deus. E não se pode vencer uma luta com Deus, ninguém vence uma guerra com Deus. Então Jonas, aquele homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, estava se tornando o maior problema daqueles homens que estavam naquele barco. Um potencial, tempestade não só para ele. Às vezes achamos que o chamado, olha que irmão, a Bíblia diz assim, ó, que para aquele que mais é dado, ainda mais será cobrado. Nós às vezes não temos a noção exata, não temos o entendimento exato de quem é o nosso Deus e quão sério Ele é, e o tamanho da responsabilidade do chamado de Deus para a nossa vida, e o tamanho da responsabilidade de quando Deus nos dá algo para fazer, porque Deus não está de brincadeira nessa terra. Deus não está buscando qualquer um. Quando Ele escolhe alguém, Ele tem muitos critérios. Deus é muito criterioso para escolher alguém, mas quando Ele encontra, Ele dá, e quando dá, Ele cobra. E às vezes nós não temos ideia do tamanho, do peso, da responsabilidade. Olha aqui, sonhamos em ser usados por Deus, e Deus quer usar a todos nós, mas existe uma grande responsabilidade. É por isso que com Jonas no barco errado, a tempestade era grande, porque era grande o chamado de Deus na vida de Jonas. Quando nós estamos no barco errado, podemos trazer tempestades não só para nós, mas para aqueles que nos cercam. Às vezes a raiz dos problemas está em nós mesmos, em nossa desobediência. Às vezes a mulher acha que a culpa é do marido, o marido acha que a culpa é da esposa. Os filhos pensam que são os pais julgam talvez os filhos. E às vezes Deus tem um chamado para mim, eu estou fugindo do chamado, e a tempestade chegou no meu barco, porque eu estou fugindo do propósito de Deus na minha vida. Deus está querendo chamar a minha atenção. É para mim que Ele está falando, é para mim que o vento está soprando, é para mim que as ondas se levantaram, é por minha causa, por causa da minha desobediência. Porque eu estou em guerra com Deus, porque eu estou fugindo do chamado de Deus, porque Jonas estava fugindo do propósito de Deus. Então aqueles homens todos tiveram uma grande perca. Eles perderam a sua paz, e a Bíblia diz que eles lançavam as suas coisas no mar, perdas irreparáveis, porque havia um homem de Deus, porque havia um escolhido de Deus fugindo do seu chamado, alguém capacitado por Deus fugindo do ministério, alguém a quem Deus tinha confiado uma grande obra, estava fugindo daquilo que Deus lhe tinha dado. Tempestade para si, mas também para outros. Aquele que era o grande abençoador, em sua desobediência, se transformou em motivo de problemas. E a quarta e última consequência grave que Jonas trouxe para si mesmo ao escolher o barco errado, é que ele achou que morreria ao ser lançado no mar, mas ao invés disso, Deus preparou para ele uma jornada de arrependimento. A escolha do barco errado levou Jonas para a barriga do peixe. Não sei o que é, irmão. Nós não sabemos o que é. Eu não quero entrar na discussão se é possível ou não é possível. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Jonas estava na barriga do peixe. Eu acredito na Bíblia. E Jonas descreve, você pode ler depois o livro de Jonas, nunca fez isso fácil. Ele descreve os dias terríveis que ele passou na barriga daquele peixe.
Foram os 3 piores dias, talvez, da sua vida, os 3 piores dias da sua existência. Porque quando os homens chamaram a Jonas, e ele revelou quem ele era, e revelou o que estava fazendo, e os homens disseram: e agora o que nós faremos contigo? Nós vamos perecer. Ele disse: nos lance no mar, me lance no mar, e vai acabar tudo. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Olha o que Jonas pensou. Eu já desobedeci, eu já fiz tudo errado, está dando tudo errado, me jogue no mar e vamos acabar com isso. Jonas achava que ele ia morrer ali. Jonas não sabia da história do peixe. Ainda ninguém tinha contado essa história, ainda ninguém tinha passado por isso. Não havia nenhuma chance, uma expectativa. Ninguém sabia que Deus podia fazer isso, muito menos Jonas. Então ele imaginava que ao ser lançado no mar ele morreria afogado. Ele dizia: meu filho, acabou para mim, não tem mais chance. Desobedeci a Deus, fugi da presença de Deus. Ele trouxe coisas ruins para mim, para outras pessoas. Me lance no mar, eu quero acabar com tudo. Não sirvo mais para isso. Mas Deus tinha outros planos para Jonas. Porque ao invés de a sua vida acabar ali, Deus preparou para ele uma jornada difícil, sim. Mas havia uma jornada de arrependimento preparada para Jonas. Porque aquilo que Deus tinha dado para Jonas fazer, Deus não tinha abortado o chamado. O chamado não estava abortado, a missão não estava abortada, ainda havia uma missão a ser cumprida, ainda havia um chamado a ser cumprido. E quando Jonas escolheu o barco errado, e porque ele escolheu o barco errado, Deus preparou para ele uma jornada de arrependimento. Na barriga do peixe, na barriga do peixe Jonas se arrependeu. Na barriga do peixe Jonas orava ao Senhor. Na barriga do peixe ele fez uma nova aliança com Deus. Na barriga do peixe, no dia difícil, Jonas disse: eu vou. E a despeito, irmão, a despeito do que aconteceu na viagem de Jonas, a despeito do jeito que foi a viagem de Jonas, no final de tudo o propósito de Deus se cumpriu na vida daquele homem. Olha aqui para mim. Mas se ele tivesse optado pelo barco certo, Jonas teria uma viagem calma e tranquila. Mas escolher o barco errado, a sua viagem foi uma viagem muito difícil. Sabe como é que era para ser a história? Sabe como é que Deus escreve a nossa história? Era para ser assim: Jonas vai para Nínive. Pega o barco, Jonas, entra no barco e vai para Nínive. Prega lá, Jonas. Lá nós vamos fazer algo extraordinário. Eu vou levar salvação e cura para aquela cidade. E Jonas: sim, Senhor, eis-me aqui. Olha aqui. Então ele entraria no barco de Nínive, pagaria a sua passagem, ele ia sentar no melhor banco, num lugar bem confortável. Talvez ele ia comer alguns petiscos, alguns camarõezinhos, aproveitar a viagem, adorando a Deus, com a presença de Deus. Uma viagem abençoada, calma, tranquila. E depois ele chegaria em Tarsis, ele começaria a falar, e Deus ia se mover naquele lugar, e os homens cairiam no chão quebrantados, rasgando as suas vestes, porque eles fizeram isso, e haveria arrependimento. Deus faria algo extraordinário. Então Jonas voltaria de novo no barco, comendo alguns petiscos, aproveitando a viagem, porque Deus não dá missões ruins. Quando Deus nos dá algo para fazer, Ele garante todos os recursos, e são bons recursos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que levou Jonas para a barriga do peixe foi a sua frustração. Mas eu não queria ir pregar para Ninivita, mas eu não queria fazer isso. Não é para isso que eu entrei no ministério. Não foi isso que eu escolhi quando eu aceitei Jesus. Não era isso que eu pensei. Mas eu não quero ser um líder de célula, eu não quero cuidar de gente. Mas eu não quero responsabilidades, eu não quero me envolver com isso. Eu não quero ser anfitrião, eu não quero trabalhar com células, eu não quero estar nesse barco. Mas o barco certo, irmão, foi falado aqui, ó. O barco certo é o barco onde tem amor, o propósito de Deus se cumpre. Tem cura, libertação, comunhão. A viagem é boa, a viagem é tranquila. Deus está no barco, Deus está neste negócio, Deus está lá na célula, Deus está operando lá na célula. A missão é cumprida com alegria. Tem dificuldades? Tem, mas Deus supre todas as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Mas quando nos rebelamos contra a vontade de Deus,
quando nos rebelamos contra o chamado de Deus, quando Ele nos dá algo para fazer e escolhemos o barco errado, e se insistimos na viagem errada, Ele nos levará a Nínive, mas ao invés de ser uma viagem agradável, Ele pode estar preparando o peixe. Ele nos levará, nem que seja nas entranhas do peixe. Existe uma escolha, meu irmão. Não ache que Deus depende de Jonas. Deus não depende de Jonas. Haveria muitos outros homens que poderiam pregar, mas aquele chamado era específico de Jonas. Quando Deus nos dá algo para fazer, é para eu, é para mim fazer, e é para ser bom, agradável. Mas quando nós entramos em conflito com a vontade de Deus, quando nós queremos servir a Deus, porque olha aqui, irmão, Jonas, ele era um homem de Deus. Jonas era um homem apaixonado por Deus. Jonas era um homem que amava a Deus, ele amava as coisas de Deus. Jonas era um homem que tinha dedicado a sua vida para servir a Deus, foi escolhido por Deus, ele era um apaixonado, não era um ímpio, não era um pecador, era um homem de Deus. Mas em uma missão ele não gostou. Uma missão ele disse, mas isso não, mas essa não. E quando ele resolveu fugir, Deus o alcançou, Deus o encontrou. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero dizer que Deus não está brincando de chamar escolhidos. Deus não está brincando de dar ministérios. Ministério é coisa séria, chamado é coisa séria. E quando você vem na frente e aceita um chamado, e quando Deus te chama, você diz, Deus, eis-me aqui. Aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Deus vai cobrar esse chamado aí. Deus vai cobrar o que Ele te entregou para fazer. E você está fugindo, Jonas. Está no fundo do porão, dormindo um sono profundo, letargicamente espiritual. Deus vai mandar tempestades, os ventos vão soprar, as ondas vão surgir, mas é Deus te chamando para voltar para o propósito. É Deus te chamando para fazer o que Ele mandou fazer. É Deus te chamando para assumir o teu lugar no chamado dEle, assumir o teu lugar no ministério que Ele te entregou. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é para aqueles que estão vivendo a sua vontade, para aqueles que estão cumprindo com a sua vontade o seu chamado. Para encerrar, eu quero dizer para você que eu estou aqui cumprindo o meu chamado. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu estou trazendo a mensagem. Deus confirmou com o barco que para ser visual, não é apenas falado, olhe para este barco. O que Deus está falando, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O centro da vontade de Deus é algo especial demais. O centro da vontade de Deus é precioso demais. Viver a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus é algo sério demais. Não dá para escolher missões, não dá para escolher funções, não dá para decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Desperta, Jonas. Aqueles homens falaram para Jonas: o que você tem, dorminhoco? O que você tem, dorminhoco? Você não está vendo? O que você está fazendo? Então Jonas disse: eu estou fugindo da presença de Deus. E os homens, os ímpios disseram: por que você está fazendo? O que é que você trouxe para nós? Fica em pé, meu irmão.